Para de tentar se acalmar sempre que você estiver sentindo raiva. O seu cérebro, literalmente, não vai te ouvir. Não até agora. Em vez disso, você tem que aprender a resfriar o seu cérebro, desacelerar e colocar a razão em primeiro lugar para voltar até aquela paciência que você perdeu tem muito tempo. É muito provável que você vive estressado a vida toda, seja explodindo com pessoas ou se irritando com detalhes que a maioria das pessoas não dá a mínima. O estresse consumiu tanto o seu cérebro que o meu trabalho agora nesse vídeo é te ajudar a limpar todo esse cortisol, todo esse mal-estar, para que você consiga ter uma vida mais tranquila, mais paciente, talvez. Muito prazer, caso você não me conheça ainda, meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas práticas, fáceis e simples de você começar a fazer no seu dia a dia, que vão diminuir esse estresse, esfriar o seu cérebro e deixar você mais tranquilo. E no final desse vídeo eu quero que você se torne uma pessoa mais paciente, tolerante e, de certa forma, mais razoável nas suas opiniões e reações, sem agir com impulsividade o tempo todo. Bora nessa juntos? Então, se você tá aqui e você sofre com aqueles comportamentos explosivos, aquele comportamento que é majoritariamente guiado pela raiva, se isso está acontecendo com você, eu devo dizer que o seu cérebro está reagindo muito bem. Até demais. Eu digo isso porque tem uma partezinha bem pequenininha do cérebro chamada amígdala. A amígdala é tipo um feijãozinho aqui dentro da sua cabeça que reage a situações externas, ao ambiente. Então, se alguém entra aqui pela porta gritando, falando que é um assalto, eu vou ficar assustado, vou ter uma reação de medo. Esse medo é ativado pela amígdala, que está lá no fundo do seu cérebro. Então ela vai reagir, liberando alguns hormônios, especialmente o cortisol e a adrenalina, que vão me fazer entrar no estado chamado luta ou fuga. E para raiva não é muito diferente disso. Quando você está com raiva, você está dentro de uma situação que usualmente é desagradável para você, por qualquer razão que seja. E o seu cérebro então vai fazer com que vários hormônios aconteçam e você entre nesse estado de estresse elevado. Ou seja, luta ou fuga. Ou você vai lutar com alguém, ou você vai fugir da situação para preservar a sua própria vida. E quando você precisa lutar ou fugir, você ignora a razão. Ou seja, você deixa de lado a lógica, o pensamento, a reflexão. Você ignora tudo isso em prol de lutar ou fugir. E tá aí o problema. Uma vez no dia, na semana, em que você passa por uma situação estressante, tudo bem, faz parte da vida de todo mundo. Agora, uma vida inteira sofrendo discriminação, desigualdade, problemas no trabalho, problemas dentro de casa, enfim, a lista é longa, uma vida inteira de estressores gera em você uma situação onde eventos externos, situações externas aversivas, geram esse estado de luta ou fuga, ou seja, o estresse interpretado em seu corpo, e você reage automaticamente de forma a se proteger, de forma a fugir da situação. E isso é um ciclo vicioso, porque o estresse acontece o tempo todo. Se você trabalha, por exemplo, às 6 horas da manhã, tu pega um ônibus lotado, tu chega no trabalho, tu volta para casa, mais um ônibus lotado. É estresse em cima de estresse, em cima de estresse, te deixa mais suscetível a agir com base na raiva. E não é só a sua cabeça que sente a raiva, é seu corpo inteiro. Seus músculos começam a doer várias vezes, seu coração fica muito acelerado, pode ter dor de cabeça, a respiração fica curta. O seu corpo reage a esses estressores, a esses estímulos externos que são ruins para você e responde com raiva. Porque a raiva é a melhor forma de preservar a si mesmo. Talvez não a melhor, mas uma das ótimas ferramentas que o corpo tem de preservação, mas que foi tão usada no seu caso que virou problema. Eu expliquei isso um pouco melhor nesse vídeo aqui do lado que eu falei sobre mindfulness. É uma ferramenta muito boa que complementa esse vídeo aqui, porque você pode entender que a contrapartida da amígdala é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente da nossa cabeça, que ajuda a gente a refletir sobre as situações, esfriar o cérebro e deixar com que o comportamento não seja mais impulsivo. E agora você está entendendo onde eu quero chegar. Você precisa começar a reconhecer esses sinais de raiva, que eu acabei de falar aqui, e conseguir desacelerar, pausar, respirar, resfriar. Você precisa fazer com que o seu cérebro mude, como se fosse uma gangorra, em um estado onde você está ativamente quente, rock and roll, pauleira, para onde você vai estar mais tranquilo, reflexivo, na paz. E essa gangorra tá em você muito desequilibrado. E o primeiro passo, então, é fazer com que isso equilibre. Como? Começa respirando. Começa percebendo o seu corpo mesmo. Começa
a perceber que talvez você esteja respirando a respiração por tempo demais. Você pode pausar a sua fala, você pode começar a sentir o seu corpo. Se você estiver irritado, você vai começar a perceber que você está todo tenso, os ombros, os braços. Faz uma massagem, sinta o seu corpo. Se perceba, esteja presente, fique aqui agora e tente respirar. Porque se toda hora você for falar assim, você começa a ficar estressado, você vai ficar ansioso, você vai ficar com raiva, calma, volta. Tira o pé do freio. É difícil, é um treino. Isso aqui não é fácil de fazer, tá? Isso é um treino. Se eu puder dar uma dica de ouro dentro dessa, tenta literalmente resfriar. Uma pedrinha de gelo, passa assim pelo pulso, pela nuca, sente elas derreter na sua mão. Ou, se possível, se estiver muito estressado, muito ansioso, muito irritado, entra no banho, bem gelado, assim, aquele banho que te deixa sem fôlego, sabe? Ou se você mora na praia, mora perto de um rio, nada na praia, nada do rio, ajuda pra caramba. Isso gera um choque térmico, assim, que ajuda a voltar, focalizar, a refletir melhor e equilibrar a amígdala com o córtex pré-frontal. Essa é a nossa primeira dica. Beleza. Agora que você se acalmou, que você respirou, que você refletiu, que você está minimamente mais calmo, a segunda dica, o segundo passo para parar de agir com raiva, brabeza, explosivo o tempo todo, é conseguir fazer algo chamado ação oposta. Eu disse agora há pouco que a ideia das emoções é sempre reagir, é sempre uma tendência à ação, seja de lutar, de fugir, de se esconder, de abraçar. Toda emoção gera isso. A tendência da tristeza é se isolar, a tendência da felicidade é demonstrar, a tendência da raiva é ser violento. E aí tá o problema. Não que ser violento 100% do tempo seja errado, não é, a gente sabe que em alguns momentos a agressividade é bem vista de alguma forma, de novo, como autopreservação. Mas se você está aqui, provavelmente, no seu caso, os seus comportamentos agressivos não são muito válidos e a gente precisa, talvez, começar a modelar, modificar um pouco isso aqui. Então, essa ação oposta visa fazer o contrário do que o seu comportamento quer que você faça. É isso mesmo. Então, se a raiva faz você ter a tendência de ser agressivo, seja carinhoso. Ou se aproxime de alguém, beije alguém, fale palavras do bem, carinhosas, palavras boas para a pessoa, elogios. Mas você percebe que você não vai conseguir fazer isso quando você está com raiva. Por isso que o passo 1 é tão importante. Por isso que você precisa desacelerar. Por isso que você precisa respirar, refletir. Enfim, tudo que eu falei agora há pouco. Você deve estar pensando que uma boa ação oposta da raiva talvez seja se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, porque vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos como esse aqui na internet, para cada vez mais pessoas, assim como você, conseguirem ter uma orientação, uma ideia geral sobre a sua própria cabeça, sem fritar ela todo dia e fazendo com que você consiga sair de situações, problemas com muito mais facilidade. Então, se você já quer começar com essa ideia logo antes, já deixa o like, se inscreve e vamos continuar. Então, antes de agir com raiva, antes de agir com ódio, antes de agir de forma explosiva, você foi calmo, tranquilo, apaziguou a situação de alguma forma, abraçou as pessoas, agiu de uma forma contrária à raiva, ao ódio que você estava sentindo agora há pouco. E talvez você ainda faça a ação oposta com raiva, não é um problema isso. O importante é que você faça de outro jeito, porque o jeito que você está fazendo até agora não está adiantando. Então esses dois polos aqui podem existir sempre. Primeiro você se acalma, depois você age de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais de boa, na lagoa, em paz com você mesmo, e provavelmente com outras pessoas ao seu redor. Mas como fazer com que isso aqui seja mais fácil de lidar? Como você consegue sentir menos raiva ao longo do tempo? Como você consegue regular essas emoções sem que seja sempre reagindo imediatamente ao que você está vivendo ali naquele instante? Talvez não seja simples de responder, mas é algo que você já ouviu ao longo da sua vida. Porque esse é o nosso terceiro passo. Como aumentar emoções positivas e diminuir o estresse de forma geral, de forma não só alinhada àquele momento que você está irritado, que você está estressado. Para conseguir ter esse bem-estar ao longo do tempo e diminuir esses estressores de forma gradual, segura e constante, você pode optar por dois caminhos. Pode não, talvez você deva ou seja recomendado fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é cuidar do seu corpo, é cuidar da sua cabeça, é conseguir fazer com que a base biológica da sua existência funcione bem. Dormindo bem, se alimentando bem, fazendo exercícios, aquele blá 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 que você já sabe, que eu já falei em outros vídeos aqui no YouTube. O outro caminho concomitante é fazer coisas que te deixam bem. Atividade de lazer, hobbies,
momentos prazerosos, programados, que você consegue sentar, aproveitar, relaxar e ficar bem. Sem autocobrança, sem a invalidação, sem ficar preocupado com coisas externas, mas estar ali presente com algo que te faz bem. Um passeio com sua família, um passeio com o cachorro, jogar videogame que você não joga faz tempo, ver aquele filme que está programado na sua lista há 500 anos, ler um livro que está empoeirado na prateleira, começar jogo de tabuleiro, mandar mensagem para aquele amigo, fazer uma viagem, começar uma aula de dança, ir para academia, cara, não importa, faz alguma coisa que te dá prazer e que seja verdadeiramente importante, que toque o fundo da sua alma, que ache, de alguma forma, o sentido da vida para você, que tenha valor em si mesmo e que não dependa de alguma outra coisa, mas que seja bom naquele momento, naquele instante. Porque é isso que eu ensino para meus pacientes na clínica, o tempo todo. Não adianta a gente viver correndo atrás de problemas, correndo atrás de soluções para as diversas dificuldades da vida, se você não consegue aproveitar a vida. Se o tempo todo está no modo automático, você não desliga ele. Então, se você gostou de tudo que eu falei até agora e quer seguir que nem esses pacientes, de uma forma razoável, equilibrada, balanceada, de uma maneira efetiva de verdade, vem comigo que a terapia pode ser esse exato lugar onde você aprende mais sobre você mesmo e consegue colocar em prática tudo que eu disse aqui e muito mais. Então, se você se interessou, me chama aqui no primeiro link da descrição. Mas ó, presta atenção, sentir raiva faz parte. Você não vai desligar o seu cérebro e nunca mais sentir raiva. O problema não é esse. O problema é a forma que você reage a essa emoção tão importante pra gente. Entender que existe um padrão da sua raiva acontecer. Alguma coisa que gera esse estresse maior. Então comece a notar, anotar, relembrar, observar seus padrões de raiva e, se possível, fazer um protocolo para se acalmar, por exemplo. Listar algumas atividades ou algumas ações que seriam boas para serem feitas quando você ficar estressado. Anotar mesmo, fazer um cartãozinho. Olha, quando eu ficar muito irritado, eu vou direto pro banho, eu vou abraçar minha esposa antes que eu exploda com ela, sabe? Isso vai começar a diminuir esses eventos de raiva e você vai ter mais controle sobre a situação. Não é fácil, mas é um caminho que pode ser bastante válido. Tenta e me fala o que você achou. O estresse existe e está aí para todo mundo. Como você reage a ele vai ser a forma que vai mudar entre uma vida equilibrada e um cérebro fritado. O que você achou? Vamos comigo nessa? A gente se fala numa próxima. Valeu, falou e até mais.